Sidney, você falou uma frase interessante que era lá atrás, que era assim, que você falou, a gente não tinha história para olhar para trás. É engraçado que, na realidade, aí eu lembrei de um trecho da música que fala assim, estou vendo aqui, estou com ela na minha frente. Como é que é? A história se repete, mas a força deixa a história mal contada. De repente a história se repete, mas normalmente você dá a visão do vencedor, a força, né, do vencedor altera. Exatamente, você colocou aí a questão da fake news. Quem tem o poder da comunicação, a comunicação também é uma forma de poder. Você deixa a história mal contada. A história se repete, mas a força deixa a história mal contada. Você que trabalha comunicação é um baita no poder, né? Sim, sim. E, inclusive porque é isso mesmo. Ao vencedor, as batatas, né? É um tema conhecido isso. E eu acabei de citar a Inglaterra. A Inglaterra é um país muito colonizador. Se você olhar o território da Inglaterra, ele é nada, né? Mas ela é um país conquistador. Acho que, inclusive, a saída do euro agora, por exemplo, inclusive tem esse papel que talvez a população tenha, sei lá, para mim foi um erro, né, no meu modo de ver. Mas eles estão enxergando algo como um benefício a longo prazo, entendeu? Então, do tipo, ó, a gente vai sofrer agora e depois a gente tem uma liberdade maior. Porque justamente isso, a impressão que eu tenho que a população de lá está meio que carregando a Europa, estava meio que carregando a Europa nas costas, né? Então, falou assim, ó, se eu tiver que carregar alguém, eu quero carregar quem eu escolher, não quem está do meu lado por obrigação, né? E é isso mesmo. Se você olhar os cantos do mundo, né? A Ásia, a, a África, que eu não considero canto, mas elas são subjugadas pelo opressor, né? E aí a história contada é aquela mesmo. E aí acho que tem essa evolução humana, né? Quando você analisa o fato histórico, você tem que tirar a gordura. Qual que é a gordura? É a gordura do vencedor, né? De falar assim, isso realmente aconteceu? Aconteceu, mas o que está sendo contado aqui é a história de quem ganhou. Como a história da luta do Anderson Silva é contada quando ele ganha, entendeu? Quando ele quebra a perna, ele não dá entrevista. Aí eu tô aqui lembrando o outro trecho aqui da música, que ele fala assim, logo no terceiro verso, ele fala, ó, Fidel e Pinochet tiram sarro de você que não faz nada. Ou seja, nesse ponto ele fala, ó, é uma questão, acho que o Sidney falou, é uma questão apolítica, não é questão de esquerda, aqui personificada pelo Fidel Castro, ou de direita, que é o Augusto Pinochet. Não é a questão de esquerda versus direita, é a questão da omissão. Eles tiram sarro de você, eles estão que nem a Peppa Pig rolando de dar risada, você não faz nada. E aí eu penso assim, cara, aquela questão, o mal realmente é a ausência do bem? Sim, o mal é a ausência do bem, né? Porque nessa questão de reclamação é que a gente mais vê, né? As pessoas reclamam, mas não sai do lugar. A reclamação, ela deveria estar ligada com a ação. Então, a partir do momento que eu reclamo de alguma coisa, eu já tenho que ter as cartas nas mãos para agir. Eu já tenho que ter um planejamento para fazer melhor. Mas a gente fica naquela zona de conforto. Mais fácil eu reclamar, o outro que faça. E nas questões políticas, as pessoas reclamam demais, mas elas não agem como cidadãos. Elas não querem cumprir deveres, elas querem só ter direitos. Quando você fala de política para as pessoas, elas acham que política é uma coisa horrível, é uma coisa ruim. Então, elas aliam até a política a algo ruim. E não é, a política ela é maravilhosa, né? A política está presente em tudo, até na nossa família. Então, mas assim, o que eu faço com isso, né? Ou eu pego e deixo a vida me levar,
ou eu uso os partidos como desculpa para não fazer. Então, a gente é omisso, sim. É igual fala de educação, né? A gente está falando aí do sistema de saúde, mas a gente não reclama. A gente não vai lá e fala, as pessoas não sabem o que está escrito lá, o Cid nem sabe. Mas a maioria das pessoas que deveriam ir lá e falar, olha, eu tenho direito a isso, elas não sabem nem dos direitos delas. Elas não sabem nem por onde começar. E aí, quando chega uma pessoa que tem entendimento, que conversa, que reclama, eles tratam diferente. Eles tratam o paciente diferente quando ele tem conhecimento de um paciente que não tem conhecimento de nada. Eu já passei por isso, eu sei como que é. Se as pessoas veem que você tem família, que tem médicos de fora te acompanhando, que tem isso, que tem aquilo, eles te tratam diferente do que uma pessoa que está lá e não sabe nem, tipo assim, eu estava vendo lá no Livro dos Espíritos, né? Essa questão de hierarquia, que para quem, quando o espírito é mais inferior, assim, para ele, qualquer um que esteja um pouquinho acima, para ele é tipo, ele endeusa aquela pessoa. Tem gente que endeusa os médicos, aí tem vergonha de perguntar, acha que o que ele está falando está certo, ele dá um medicamento que não está funcionando, a pessoa fala, mas o médico me deu, mas às vezes não está funcionando no organismo dela. E aí ela não chega no médico e questiona, ela tem vergonha, porque ela acha que por ele estar numa posição superior a ela, ele está certo. E isso acontece se é gratuito ou se é particular, tem gente boa em todos os lugares. Então, a gente tem que estudar um pouco também, observar que a nossa vida, a gente tem que ir atrás do que é melhor para a gente. Só que o que acontece? É mais fácil reclamar. É mais fácil eu deixar que o outro tome conta. Né? Então, a gente é omisso em muitas coisas, sabe? Tinha uma outra coisa que eu ia falar. Ah, tá. Eu trabalho com RH, né? Então, eu trabalhava numa empresa que tinha uns advogados meia boca. Os caras não sabiam nada. E como eu trabalhei muito tempo na parte de RH e departamento pessoal, eu tinha bastante domínio. Então, eu ensinava para os advogados. E eles até hoje me procuram para determinadas questões. E aí, eu ficava vendo eles conversando lá com o pessoal que ia fazer as reclamações trabalhistas, eles não entendiam nada. E eu ficava com dó daquelas pessoas, porque eles ficavam enrolando as pessoas, mentindo para as pessoas, iludindo, falando coisas que nunca iam acontecer, sabe? E eu falei, gente, as pessoas não sabem nem escolher um advogado. O que ele fala para elas é lei. Está falando um monte de mentira, um monte de barbaridade. E aí eu ia lá e brigava com eles, né? Dava bronca. Eu falava, gente, vocês não podem falar essas coisas, porque vocês estão abusando do poder. Vocês estão errados e estão passando informação errada, e os pobres coitados que não entendem nada estão acreditando em vocês. E, nossa, gente, eu sou, na parte trabalhista, eu sou o cão. O pessoal fala, Carla, você é tão boazinha, você é tão meiga. Eu falo assim, trabalha comigo para você ver. Quem trabalha comigo me odeia. Os chefes me odeiam. Eles detestam, eles querem ver qualquer pessoa na frente deles, menos eu. Porque eu reclamo, todo lado. Eu falei, eu acho que era na época dos abolicionistas, sabe? Aqueles que... Eu era contra os abolicionistas, porque eu não suporto ver essas coisas da pessoa que tem um pouquinho, sabe, um pouquinho a mais, querer prejudicar quem não sabe. Principalmente trabalhador, sabe? Eu falo, eu já devo ter dado muita chicotada nas costas do povo, porque meu compromisso com essa área trabalhista é muito forte, né? E eles falam, por que você não é advogada? Foi porque eu sou muito arrogante, imagina se eu fosse. Então, a gente também tem que saber aonde que a gente está, né? E o que pode nos prejudicar. Então, eu acredito assim, que nessa área, se eu fosse advogada, eu ia ser muito ruim, sabe? Eu não sei, acho que eu ia bater até nos juízes. A Carla falou uma palavra aqui, que eu só vou fazer uma menção aqui na música. Ela falou assim, a questão da omissão. Acho que a Cláudia também já citou esse trecho, eu vou citar de novo. Eles falam assim, lá no final da música, é tão fácil ir adiante e esquecer que a coisa toda está errada. Cid, você falou alguma coisa financeira? A gente tem falado aqui do poder, e eu não estou querendo atropelar seu assunto, não, mas só falando que a gente falou que o financeiro era um outro motivo de poder, né, além do sexo.
Eu particularmente acho que o sexo é o motor de tudo, mas sobre poder financeiro, tá ficando cada vez mais desigual, né? A gente tem gente bilionária e gente miserável, no sentido etimológico da palavra. E essa semana eu li uma notícia que o Zuckerberg falou sobre ser bilionário, e ele disse exatamente o seguinte, falou assim, ó, ninguém merece ser bilionário. Isso dito por uma pessoa que é. E é uma contradição, né? Mas eu entendi o que ele disse. O que ele diz é o seguinte, não faz sentido, cara, no mundo que a gente vive, alguém acumular tanto. Talvez nem ele mesmo quisesse isso tudo, mas hoje ele olha, mesmo sendo um menino, e fala assim, cara, para que eu preciso disso tudo? Né? Vai pagar 25 gerações depois da minha, todo esse dinheiro que eu juntei, mas para que serve? Né? Num país, num mundo miserável como é o nosso, com escassez de recurso, porque a gente já acabou com tudo, né? Eu vejo isso. Esse distanciamento social, ele é ainda mais um motivo de opressão de um humano sobre o outro. Sem contar a parte espiritual, científica, de conhecimento, nada disso. Às vezes, ter um prato de comida já te coloca numa posição de poder. Aí tem mais um trecho aqui, aproveitando que alguém passou aqui, né? Chegou aqui, ó, se tudo passa, talvez você passe por aqui, né, Alexandre? Tudo passa nessa vida? Até uva passa? Tudo é passageiro, Alexandre, ou não? Menos o motorista e o cobrador. Sabia que você ia falar isso. Olha, o motorista, o cobrador e aquele guardinha que pega carona de vez em quando também, ele não é passageiro. Mas, cara, aproveitando que você está aqui, né? Aproveitando que você passe por aqui, e me faça esquecer do que eu vi. Mas, assim, hoje eu vou revelar, o Alexandre, ele estava lá vendendo as pombas lá no templo, Jesus foi lá e falou, fofo, aqui não é o lugar, né? A gente já discutiu isso antes. Uhum. Vou falar onde que eu estava, aí o Alexandre já emenda aqui, só vou falar onde que eu estava, a Cláudia já deu o spoiler, mas eu vou falar qual que é exatamente o trecho do Evangelho, é Marcos 15, 11, que é justamente o seguinte, mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Então não foi o povo que estava ali reunido, que, assim, vamos pensar, olha como é que é a questão da democracia, nós estamos falando de poder, democracia é isso, o poder, cracia, o kratos, vem do demos, vem do povo. E aí, Pilatos ia obedecer, mas não foi o povo que decidiu, eles foram incitados pela multidão. E agora, aí que eu estava, se o Alexandre estava vendendo ali, ele falou assim, joguei pedra na cruz, estava vendendo lá, eu deveria ser um daqueles principais sacerdotes que incitou a população. Porque vamos pensar, foi o segundo turno mais imbecil da história da humanidade, desculpa o adjetivo. Tínhamos 2 candidatos, Jesus e Barrabás, bastou alguém que tinha o poder de incitar o povo a votar em Barrabás. Foi uma eleição, gente. Está registrado. Foi uma eleição, tinham 2 candidatos, Jesus um lado, Barrabás do outro. E Pilatos ali como o Tribunal de Justiça Eleitoral ali. Falou, bom, vamos deixar que o povo decida. Vamos dar voz ao povo. Vox Populi, Vox Dei. Alexandre, você estava lá votando também ou não? Democracia é isso? É uma faca de 2 gumes? Provavelmente eu estava. Né? Ou fazendo coisa até pior, né? Vai que eu fui longínquo, né? Não sei. Mas eu acho assim que já é provado, né? A consciência coletiva ela é diferente da individual, né? As pessoas elas se exaltam de acordo com o movimento do coletivo, né? Então, que explica, por exemplo, um movimento de linchamento. Uma pessoa sozinha ela não seria capaz de matar outra, mas junto com os outros, com todo mundo fazendo, ela se imbui de coragem e vai lá e faz também.
né? Em relação à democracia, justamente o Sidney, efeito manada mesmo. Em relação à democracia, a democracia não tem, para mim, não tem nenhum tipo de discussão que é o regime correto. O povo tem que opinar acerca das diretrizes, acerca dos caminhos que a condição que tem naquele momento, naquela região que está circunscrita, ela vai tomar. Para mim, não é nenhum ponto de discussão. Não vejo outro regime melhor do que a democracia. Mas nós estamos falando de seres humanos, e seres humanos aí na carimbada, né, num planeta de provas e expiações. E todos estamos sujeitos a erros, né? Então, eu acho, inclusive, aí, vou dizer, o Sidney falou das questões do poder, né, do financeiro, ele até falou que sexo é maior, mas eu acho que a educação é o poder. A educação realmente vai trazer o poder para a população. E é justamente a educação que ela é cortada, né? Não se deixa o povo ter acesso à educação plena, porque isso vai ser um problema. Imagine todo mundo, sem distinção, querendo colocar a sua opinião, querendo fazer a diferença. Então, se você pegar as democracias mais desenvolvidas aí do mundo, essa é a condição primária do funcionamento. Todo mundo é educado, todo mundo conhece, todo mundo sabe seus direitos e também os deveres, né? Porque muita gente se preocupa só no direito e não quer saber do dever. Então, está todo mundo ciente da sua posição e está todo mundo ali trabalhando em prol, né? E aí a consciência que vem junto com a democracia é justamente que não somos seres sozinhos, né? É democracia, é o poder do povo. Então o povo manda. Logo, o povo tem que estar unido. O povo tem que saber quais são os seus direitos e agir em comum acordo. Logo, um vai zelar pelo bem-estar do outro. E é justamente o que a gente não vê, né? A gente tem uma falsa democracia, né? A gente tem um dito democrático, mas nós estamos aí justamente ainda sob a influência hoje não dos sacerdotes, né, mas de outros grupos que incitam a população para desejos próprios, que não é, definitivamente não é para o melhor rumo da nação, mas sim para satisfazer alguns desejos, né? Eu queria só acrescentar que essa ideia de direitos e deveres, ela é muito recente na humanidade, né? Se a gente parar para pensar historicamente falando, né? Ela começa na Grécia com a ideia do cidadão ateniense, mas o cidadão ateniense se resume ao homem que nascia ali e que, né, não era uma coisa assim de todo mundo, né? E aí Roma já pega isso, os romanos pegam essa ideia, já mudam totalmente. Então, patrício tem direito, plebeu não tem direito, né? E aí você tem 3 esferas: ou você é do clero, que são os sacerdotes, e aí você tem, né, uma certa isso já na França, né? Você tem o clero, você tem a nobreza e você tem os plebeus, que são as pessoas que não têm direito a nada. Aliás, elas têm que trabalhar para sustentar essas outras 2 classes, né? Que é o motivo do grande levante da Revolução Francesa, que vem falar sobre direito de igualdade, liberdade, fraternidade, e vai lançar os direitos do homem, né? E a própria Roma antiga, ela dá, por exemplo, quando ela começa a desenvolver essa ideia de cidadania e de tudo isso, que o nosso sistema é muito pautado na questão romana, é muito mais até do que da grega, é justamente a questão de que quando eles vão dar voz para algumas pessoas do povo, quando eles precisam de soldados, eles precisam de mão de obra,
né? Eles não têm mão de obra, os patrícios não querem ir para a guerra, eles têm que botar alguém lá para ir. Então, o povo até vai, mas o povo começa a negociar. Então, então eu quero um pouquinho mais eu quero outras possibilidades para poder também ter alguns direitos. E aí eles vão ganhando alguns direitos, mas olha só, tudo por conta de interesse, por conta de conquista, por conta disso. E aí, quando você tem a Revolução Francesa e você tem a escrita dos direitos do homem lá, isso vai embasar futuramente, lá em 1960, na década de 60, a Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Então, olha só como isso é muito recente, né? E tem países que não tem absolutamente nada disso. Tem países, e é muito mais fácil você dizer assim, poxa, a ONU tem tanta coisa bacana, gente. É tanta coisa legal. Como o Sidney falou do SUS, eu estudo com os meus alunos, estou estudando exatamente essa parte de direitos de cidadania e justamente Declaração do Homem, Declaração dos Direitos Humanos, e a gente estuda a Declaração do Milênio, que é fantástica, as 10 formas de mudar o mundo. E aí ele tem, isso é o parâmetro de todas, né? E a gente estava caminhando muito bem nesse sentido, porque a gente estava, né, erradicar a pobreza, educação, meio ambiente, então você tem vários itens ali. E a importância de você ter um órgão que vai lá e vai direcionando, e vai sendo neutro, que vai tentar trazer um equilíbrio para isso. Mas é muito mais fácil você dizer, não presta, tem uma conspiração, não... Então, gente, é muito difícil, mas como o Zé disse, a verdade vai preponderar. Uma hora a gente vai, porque esse é o modelo, a gente precisa se basear nisso. Então, essa ideia de direitos e deveres, historicamente falando, é uma conquista muito recente. Por quê? Porque nós também estamos evoluindo como humanidade, né? Como espírito, gente. Eu acho que é isso. Agora a gente consegue perceber isso, e aí a gente deu um passo, e agora os passos estão cada vez mais rápidos e num curto espaço de tempo, né? Então, acho que o evoluir não é só do modo, o modo de pensar, da gente pensar, como disse o Alexandre, e que é o do mundo de provas e expiações. Para você passar para o mundo de regeneração, você precisa ter consciência de direitos e deveres. Não, eu ia comentar um negócio que eu já falei, acho que logo no começo das nossas gravações, nos primeiros episódios. Eu considero, e isso é uma crítica genérica ao nosso país, não é, e é só a minha opinião, se quiserem bater em mim, tudo bem, não tem problema. Não é a opinião do grupo. Eu acho que nós, brasileiros, somos muito assistencialistas, no seguinte aspecto. A gente entende que o governo é responsável por tudo. Que o governo é responsável pela nossa renda, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho. Então, a gente apaticamente culpa o governo, transfere a culpa para o governo, e como cidadão a gente não faz nossa parte, né? Eu até citei aqui já, por exemplo, para quem vai para a Argentina, você percebe numa conversa de boteco que as pessoas são, na nossa leitura, revoltadas. Elas não são revoltadas, elas só são cientes dos direitos que elas têm. Se você vai aos Estados Unidos, cada um sabe exatamente o seu espaço qual é. Se você avançou no espaço do outro, você avançou conscientemente. Já no Brasil, não. Então, assim, particularmente, eu sou do seguinte maneira: a gente paga 2 vezes pela saúde, a gente paga 2 vezes pela educação. A Cláudia e o Alexandre, que são pais, sabem o quanto isso custa na vida da família. E, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem imposto médio de 45% a 70% sobre cada produto. Nos Estados Unidos é 8%. Entende? E nada mais. Então, se você olhar, a conta é injusta. Dito isso,
Eu prefiro, não estou dizendo que eu consegui, mas eu prefiro, na minha vida, construir a minha base. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho que construir base forte o suficiente para dar moradia para minha família, alimento para minha família, saúde para minha família e tranquilidade para minha família. Eu tenho que fazer isso. Não é o governo. Não é o saco de leite de manhã, os 2 litros de saco de leite. Não é a cesta básica, entendeu? Então, assim, o meu esforço precisa ser maior do que o básico, entende? E, naturalmente, isso dá trabalho, nem sempre você consegue, mas o objetivo é esse. Se todos nós, brasileiros, cuidasse do seu, teoricamente a gente não precisaria de governo. A gente precisaria do governo só para regular, né? Que é o sistema romano que a gente tem, baseado no sistema romano de democracia. Agora, essa consciência a gente não tem. Você vai na esquina ali, o cara tá querendo arrumar um jeito, um cargo. A gente acabou de passar a semana das eleições aqui. Quantos palhaços não se candidataram? Entende? E eu recebi um folheto aqui na porta da minha casa de um tapeceiro que se candidatou a vereador. Aí você lia o texto, mas fala assim, cara, qual é o seu objetivo, né? O que você tem para oferecer? Não, é isso, eu sou tapeceiro há 40 anos e eu quero me candidatar. Entende? Não, então, assim, ele não tem projeto algum, ele só quer melhorar o lado dele. Então, isso numa cidade pequena, sem representatividade, imagine nos cargos maiores, né? Então, sem contar as autarquias, as empresas que têm cargos comissionados. Cargo comissionado é para caber a prole, né? Então, a prole política. Então, assim, essas coisas todas, o cidadão não ocupa o espaço dele como cidadão. Porque o espaço dele, como a Cláudia disse, tem direitos e deveres. Não é só direitos. Não existe vida só de direito. Só fazer uma propaganda aqui, então, pegando o gancho da fala do Sidney. Depois eu vou deixar nos comentários aquele link daquela crônica que eu escrevi com aquele meu colega, justamente falando dessa questão dos políticos. Que, justamente, se a gente pegar no rigor da lei, na letra fria da lei, político não é profissão. Ele está investido de um cargo, ele é remunerado, sim, mas não é uma profissão. Então, não sendo profissão, a palavra que eu posso dizer é que ele não é profissional, por definição. Então, ele não é profissional. E são não profissionais, para não dizer uma outra palavra, que começa com A, termina com dor, vamos dizer essa palavra. Cara, nós estamos sendo... Aí, essas pessoas não profissionais decidem a vida... Aí, tanto o executivo quanto o legislativo decide a vida de milhões de pessoas. Tá? E justamente para ele deixar, para se tornar político, por exemplo, o tapeceiro, ele tem que largar o seu ofício. Ele vai ter que largar o ofício. De repente, o cara é um belo de um tapeceiro, ele está largando o ofício dele para ir para a política. Ou seja, será que ele não contribui muito mais para a sociedade sendo um ótimo tapeceiro? De repente, se eu preciso de um tapete, eu vou lá conversar com ele. Não vou na Câmara Municipal, por exemplo. Então, enfim, depois eu deixo os comentários. Fala, Cid, emenda aí. Não, eu só ia comentar sobre isso. Por exemplo, você vai contratar uma pessoa para limpar a sua casa, uma diarista. Você escolhe pela melhor, aquela que te oferece mais benefícios, não é isso? Você vai contratar um médico, você vai escolher o melhor. Você vai lá para quem tem, né? Vai no livrinho do plano de saúde lá e fala assim, alguém conhece esse médico? Tem alguém para me indicar? Você escolhe pelo melhor, pelo que tem mais benefícios para você. Só que quando é com política, a pessoa escolhe por afinidade, por interesse, né, por qualquer outro critério que não é a qualificação.
Então, para mim, assim, o seu filho, para entrar no colégio, no pré-primário de uma escola particular, ele faz vestibular. Então, por que que o político não tem que provar? Se você quiser tirar carteira de motorista, você tem que provar que você sabe. Tudo antes. Aí, o político, as pessoas põem lá sem qualquer critério, sem critério de conhecimento, né? Então, isso eu acho um absurdo. Já comentei aqui, acho que a gente é um país muito novo e ainda paga o erro da infância como país, mas algumas coisas são inconcebíveis no meu modo de ver. Pegar o teu gancho, então, Sidney, vou chamar aqui o Alexandre. O Alexandre colocou um comentário: se há governo, eu sou contra. Será que é por acaso que essa música que estamos discutindo aqui, justamente dos engenheiros do Havaí, é o pessoal lá do sul, dos Pampas? E aí, se a Cláudia também quiser comentar, a maior revolução que nós tivemos aqui foi justamente a Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. O que está faltando para a gente aqui mais para cima, perto do Equador, que o pessoal lá para baixo, dos trópicos para baixo, tem mais aí? Está faltando alguma coisa para nós, Alexandre? Bom, eu acho que o pessoal lá do sul, eles são mais conscientes, né? Isso não tenho dúvida. Consciente quando a gente está colocando justamente a questão que a gente estava discutindo aqui, né? Que eu falei, a Cláudia discorreu, o Sidney um pouco mais, em relação aos seus direitos e deveres. O que não está certo tem que ser corrigido, né? Isso é tanto quanto óbvio. Mas nós nos atemos aí por conta de justamente não querer entrar no conflito, né? Porque toda questão, né? Vamos dizer, toda revolução, ela é conflituosa. Ela vai contra o status quo. Ser contra o status quo, você vai ter quem defende o status quo. E você sendo contra, logo vai haver um choque de ideias, choque de argumentos e até virar um choque mais penoso, né, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista humano, né, que é justamente o choque físico. Mas está dito lá, né, no Evangelho, quando a gente estava lendo a 932 lá, né, no complemento dela e analisando justamente a passagem, não haverá mudança sem conflito. Agora, o que a gente precisa fazer é tentar desenrolar esse conflito de uma forma que seja menos penosa para todo mundo. E, de novo, né? Somos 7 bilhões, daqui a pouco 8 bilhões, 10 bilhões, e está todo mundo tentando se agarrar, está todo mundo tentando ficar aqui, mesmo que inconscientemente, que é o que a gente discutiu na semana passada, né? Então, inconscientemente, está todo mundo tentando se agarrar, está todo mundo tentando ficar. E aí as pessoas começam a desenvolver as suas próprias teorias, justamente pegando o que o Sidney fala bastante, né? Trabalhar dá trabalho, né? Trabalhar cansa, né? Então as pessoas preferem inventar uma história para não ter que trabalhar, acreditam piamente naquilo, mas no momento que tiver realmente a revelação e tiver contato com a verdade, aí a verdade vai salvar quem realmente seguiu a verdade. Não a sua própria, mas a verdade verdadeira, né? A verdade com V maiúsculo.